Sistemas monolíticos não são coisa do passado. Porém, você precisa saber estruturá-los da melhor forma possível. E essa forma é através de módulos. Então, nesse vídeo aqui, você vai aprender a entender o porquê sistemas monolíticos são importantes, como você consegue trabalhar com sistemas monolíticos modulares e também como você pode, organizar ali na prática a forma de olhar esses módulos se comunicando. Lembrando sempre, galera, o grande ponto de tudo que eu tô falando aqui é porque você em algum momento da sua carreira, talvez inclusive até agora, você precise trabalhar com grandes aplicações, com aplicações de grande porte. E eu não tenho dúvidas que conseguir modularizar de uma forma muito bem estruturada um sistema monolítico vai te ajudar muito a chegar nesse ponto. Às vezes, trabalhar com grandes aplicações não significa trabalhar com microserviços. Trabalhar com grandes aplicações, no final das contas, é trabalhar com uma aplicação que normalmente vai fazer o negócio andar. Independente se é uma aplicação grande ou várias aplicações pequenas. Então, se você quer gerar valor aonde você está agora ou aonde você quer estar, assista esse vídeo porque ele vai mudar a forma de como você pensa em sistemas monolíticos. Então, bora lá! Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje você vai aprender a como estruturar a modularização de um sistema monolítico. Mas antes de a gente ir direto ao assunto, eu gostaria já de pedir para você dar um joinha nesse vídeo, ativar, assinar o nosso canal e ativar as notificações. Assim, sempre com um vídeo top que nem esse for pro ar, você vai ser notificado e notificada imediatamente. Também eu gostaria de falar para você se inscrever na imersão Full Stack Full Cycle, um evento online 100% gratuito, onde durante 7 dias a gente vai desenvolver um projeto top para que você consiga entender quais são as tecnologias mais modernas do mercado, como que as empresas estão aplicando-as, no dia a dia, beleza? Mas o seguinte então, pessoal, sem mais delongas, como eu já falei aqui no começo, sistemas monolíticos, eles não são coisas do passado. Inclusive, eu já gravei um vídeo especificamente falando sobre isso. Também eu gravei um vídeo explicando um pouco mais sobre módulos nos sistemas monolíticos, Independente se esses módulos de forma geral, independente se esses módulos eles estão em sistemas monolíticos ou até mesmo um microserviço. Mas de uma forma geral, quando você começa a modularizar o seu sistema, você consegue dividir esse sistema em sistemas menores dentro da própria base de código. E aí que as coisas começam a ficar interessantes. Por outro lado, mesmo fazendo isso, você precisa criar estratégias, sempre pensando em futuro. Por que eu estou dizendo isso? Hoje eu estou trabalhando com esses sistemas monolíticos realmente. E não tem nada de errado. Mas se amanhã eu precisar quebrar esse sistema monolítico em microserviços, esse sistema ele tem que estar preparado. E como que você consegue preparar esse sistema? Então hoje eu vou mostrar para você como que você pode pelo menos ter uma ideia inicial de fazer isso. Lembrando, que esse material que eu estou utilizando aqui, ele faz parte apenas de algumas aulas que a gente tem sobre sistemas monolíticos no curso Full Cycle. Depois eu deixo o link aqui e você pode até entrar na nossa lista de espera, ou se matricular, caso matrículas estão abertas. Raramente elas estão abertas, mas depois somente para você saber. Então, somente, caso você já seja nosso aluno, você vai, em algum momento você vai falar, putz, eu já vi isso em algum lugar. Beleza? Então, vamos lá, vamos pensar um pouquinho aí como que a gente pode pensar. Eu acredito, galera, que a grande base de tudo, ela sempre vai ser o Domain Driven Design.
Porque independente de como você vai implantar o seu sistema, você sempre vai precisar tomar decisões estratégicas para como conseguir entender o sistema em si, entender os contextos, entender o domínio e conseguir dividir esse domínio em subdomínios e conseguir mapear contextos. A partir do momento que você consegue mapear esses contextos, tudo começa a ficar mais claro para você de como modularizar. Ele é um ponto de partida para você pensar, eu posso criar um módulo e cada módulo é um contexto. Da mesma forma que muita gente organiza os seus microserviços baseados no DDD, onde normalmente cada contexto é um microserviço. Legal? Então, o primeiro ponto aqui para a gente começar a pensar sobre isso é entender esses contextos, tá? Agora, um ponto importante também em relação a entender esses contextos é como que eu vou modularizar esses caras, ou seja, eu vou transformar essa estratégia em algo mais tático, tá? Então, eu quero mostrar para vocês hoje, né, como que você pode fazer essa modelagem, né, e como que você pode organizar taticamente essa modelagem para te ajudar a desenvolver seus sistemas no dia a dia. Então, olha só que interessante, galera. Eu criei aqui um exemplo, tá? Chamado de Cold Store, né? Uma loja chamada Cold Store. E aqui eu já trouxe os contextos bem definidos, tá? Somente como exemplo, legal? Então, olha só que interessante, galera. Eu criei pensando em alguns momentos, né? Como a gente está trabalhando. Obviamente, uma simplificação bem chula, né? A gente sabe que um e-commerce, o nível de complexidade é extremamente grande. Eu nunca trabalhei fortemente em varejo, então eu fico imaginando a quantidade de contextos que esse negócio deve ter, né? Então vamos lá. Olha só que interessante. Eu tô pensando em algum momento que a gente vai ter uma administração de produtos. Por que que eu tô dizendo isso? Provavelmente, quando a gente está falando de varejo, você vai ter uma área de compras que vai ser responsável por fazer a compra de produtos, verificação de fornecedores, né, fechamento de contratos e administrar essa quantidade de produtos. E, eventualmente, essa quantidade de produtos, obviamente, ela vai ter o quê? Um estoque, uma quantidade limitada desse camarada. Onde, num e-commerce, né, supondo que você pode comprar esse produto desde que haja estoque. Então, o que que eu estou colocando aqui, tá, pessoal? Eu estou simplificando um contexto aqui onde eu tenho uma administração de produtos, onde tudo referente a produto eu vejo aqui. Agora, com certeza, quando a gente está falando nesse contexto, a gente só está pensando no produto em si. Mas quando nós estamos pensando no usuário final, eu estou pensando no catálogo. A pessoa entra na loja mesmo, né? E quando eu entro na loja, eu categorizo esses produtos da forma que eu quero. Eu posso ter uma parte de pricing, que provavelmente é um outro contexto, tá? Mas vamos imaginar que aqui é onde eu defino, né, o preço do produto, a descrição. Eu posso colocar fotos muito mais elaboradas, né? Posso criar textos mais elaborados, conteúdos para me ajudar com SEO. Então, perceba que eu tenho uma área que é totalmente diferente da área mais técnica de administração de produtos, né? Uma outra coisa aqui que você vai perceber também é que toda vez que eu contratar, um cliente contratar, ele vai ter uma conta na loja, né? E essa conta na loja provavelmente vai ter uma área de administração de clientes, né? E aí, essa área a gente poderia dividir em vários subdomínios, né? Suporte ao cliente, atendimento ao cliente, né? Validação antifraude para aquele cliente, para dizer que aquele dado daquele CPF não é inválido, ou qualquer coisa desse tipo, tá? Tô dando uma simplificada aqui. Eu também tenho a área de checkout, que é o momento quando o cara vai fazer a compra em si. Ou seja, ele coloca tudo ali no carrinho e quando ele vai digitar o cartão de crédito, ele vai ver um monte de coisa ali, os totais, e daí quando ele dá um comprar, a gente cai num outro contexto aqui de pagamentos, onde eu posso ter integração com diversas gateways, onde eu organizo as taxas de juros, onde eu faço um monte de coisa que
eu vou ter regras importantes para a loja para saber, nesse momento, qual gate eu vou passar, se vai ser aprovado, se não vai ser aprovado e etc. E, obviamente, depois que eu faço o payment, eu vou ter a parte de invoices, nota fiscal, porque para cada produto ser despachado, ele não pode sair, né, de um centro de distribuição sem ali uma DANF ou qualquer coisa desse tipo. Então é mais ou menos dessa forma como eu organizei aqui, somente para a gente entender esses contextos, tá? Agora, obviamente, se você olhar isso aqui, você pode, de uma forma geral, de uma forma ou de outra, pensar, puxa, cada coisa disso poderia ser um sistema separado, né? Porque, imagina, são universos bem diferentes que, obviamente, se complementam, mas são universos diferentes. Então, qual que seria, né, uma prática que muita gente faz hoje? Trabalhar com microserviços, ou seja, cada sistema, cada contexto desse é um sistema diferente, esses caras se falam, eles podem se falar via eventos, eles podem se falar via comunicação síncrona e etc, mas de uma forma ou de outra, a gente está falando sobre esses contextos, tá? Agora, olha só que coisa interessante. Vamos pensar como que eu estruturaria isso em um sistema monolítico. Vamos imaginar que esse cara aqui, simplesmente, é um único sistema e cada cara desse aqui, ele é um módulo, tá? Mas o que eu quero é ter uma visão de futuro nesse momento, na hora que eu vou criar o meu sistema. Como assim? Eu quero ter uma visão de futuro que amanhã, se esse cara aqui ficar muito grande, eu quero jogar ele aqui para fora e trabalhar esse cara como um microserviço. Eu quero poder estripar, basicamente, esses caras aqui e transformar em microserviços. Então, esses módulos aqui, eles têm que ser muito desacoplados e muito coesos. Wesley, o que é desacoplamento? É evitar dependência. O que é coeso? O que muda junto tem que ficar junto. Basicamente é isso, tá? Então, o que vai acontecer aqui pra gente? A gente pode chegar em algo desse tipo aqui. Olha só que interessante, tá? A gente vai pensar que esses módulos aqui, deixa eu ver se eu consigo esconder esse cara aqui. Ou, bom, não consigo esconder, eu vou dar uma diminuída nesse zoom aqui, vamos lá. O que acontece? Eu vou imaginar aqui, galera, que... Nossa, eu não tô confortável com esse zoom, galera, pera aí. Bom, vou deixar assim por enquanto, tá? O que eu vou pensar aqui nesse momento, tá? Eu vou pensar o seguinte, que cada módulo desse, ele vai precisar invariavelmente se comunicar com outros módulos, né? Afinal de contas, a loja vai ter que mandar as coisas para o checkout vai ter que mandar as coisas para o pagamento, né? A loja, ela precisa de produtos, né? Para eu fazer o checkout, eu preciso do cliente, para depois que eu faço o pagamento, eu preciso o invoice e etc, tá? Agora, o grande ponto de tudo é como que eu consigo fazer com que esses módulos internamente no meu sistema, eles fiquem desacoplados, tá? Então, uma forma que é muito comum que a gente poderia utilizar é trabalhar com façades, tá? O que são façades na realidade? Elas são fachadas. E o que essas fachadas fazem? Elas fazem com que quando um módulo precisa de algo do outro ou precisa executar uma operação no outro, ele jamais vai falar com o outro diretamente. Ele sempre vai falar com o outro através de uma fachada. E essa fachada, ela tem uma API definida, tá? E quando eu falo que é uma API, eu não estou falando que esse módulo vai falar via REST com esse. A API é Application Program Interface. Basicamente, é uma estruturação de um contrato de como você vai conseguir falar com outro sistema. Ou seja, é uma interface de comunicação com outro sistema. É um sistema se comunicando com o outro. E nesse caso, essa comunicação acontece de forma interna. Então, o que acontece? Essa façade aqui, essa fachada, o que ela vai fazer? Ela vai fornecer um contrato para que quando um módulo precisar falar com outro, o que vai acontecer? Esse módulo vai falar com esse contrato e esse contrato vai mandar as coisas aqui para dentro. Então, o importante de tudo aqui, de forma geral, é o quê? É um módulo nunca conhecer a implementação
ou métodos internos ou use cases de outros métodos, de outros sistemas, né? Muita gente, por exemplo, quando está trabalhando com Clean Architecture, sempre normalmente faz essa pergunta. É muito comum com os alunos do Full Cycle. É o seguinte, eu posso fazer um use case, chamar um outro use case? E a resposta disso aí é não. Um use case, ele segue um fluxo muito pré-determinado. Então, obviamente que, por exemplo, o checkout, ele não pode chamar o use case, list use case do Customer ADM. Por quê? Porque ele não tem sentido isso. E, por outro lado, como eles são módulos independentes, eu não quero que esse cara aqui, ele tenha acesso à implementação, aos use cases, aos controllers, a como esse cara aqui foi feito. Então, a única coisa que o checkout ele vai precisar fazer é chamar um conjunto de métodos que tem aqui nessa interface, e essa interface aqui, ela vai dar o seu jeito de se comunicar com esse. Como vai ser esse jeito? Pode ser uma chamada de métodos internos, poderia ser via REST, poderia ser utilizando com protobuf, mas nesse caso essa chamada ela vai ser diretamente interna, né? Então vamos tentar deixar um pouco mais claro como que a gente poderia organizar isso, somente para a gente pensar. Vamos imaginar aqui essa parte de produtos, tá? Essa parte de produtos em si, eu vou ter, obviamente, uma entidade produto, ou seja, algo que torna aquele produto único ali para mim, tá? E essa entidade, ela pode ter 1 trilhão de atributos. Fornecedor, compra, data da compra, nota fiscal, quem foi o vendedor daquele produto e um monte de coisas, tá? Obviamente que esse contexto aqui não precisa ter todos esses dados. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ter uma entidade produtos aqui, tá? Uma entidade produto aqui, com todas essas informações, e eu posso ter uma outra entidade chamada produto aqui dentro, né? Que representa o mesmo cara, mas somente com os atributos que a loja precisa. Nossa, Wesley, então você vai ter 2 entidades iguais? Sim, são 2 entidades iguais em relação à unicidade, igual o ID único representando ao mesmo cara. Mas a perspectiva de visualização dessa entidade, de operação, de métodos, de regras de negócio, elas são diferentes. Por quê? Porque cada cara tem uma necessidade. E agora vem aquela grande pergunta que você já deve estar pensando. Wesley, então essa store, para ter acesso aos produtos, ela precisa acessar a administração de produtos? Né? Ou seja, esse cara precisa falar com esse cara aqui? Não, né? Obviamente não. Por quê? Porque são contextos diferentes. Então, nesse caso, esse cara aqui, ele vai falar com um banco de dados, tá? Deixa eu até colocar um camaradinho aqui chamado de banco de dados, somente para a gente saber. E a gente, obviamente, quando a gente está modularizando um monolito, a gente tem 2 formas. A gente pode criar um único banco de dados, onde todos os módulos acessam, ou você pode criar um banco de dados por módulo, o que é mais complexo, bem mais complexo, tá? Mas vamos pensar que o nosso sistema ele tenha um único banco de dados aqui, ó. Um único banco de dados. Então, nesse nosso caso, o que vai acontecer? Quando esse cara aqui for persistir os dados no banco, tá? Eu vou colocar dessa forma aqui, ó. Quando esse cara for persistir os dados no banco, o que vai acontecer? Ele vai acessar ali a tabela, sei lá, produtos, né? Quando esse cara aqui for persistir os dados no banco, o que vai acontecer? Ele eventualmente pode acessar até a mesma tabela, tá? Porém, o que vai acontecer? Quando ele acessar a mesma tabela, ele vai mexer somente nos campos referentes à store. Quando esse cara for mexer na tabela de produtos, ele vai mexer apenas nos campos referentes à administração de produtos. Wesley, isso não é perigoso? Não tem um nível de acoplamento aqui dentro? Tem um nível de acoplamento. E nesse momento, né, você tem
uma vantagem e uma desvantagem em relação a trabalhar com um único banco de dados. A vantagem de trabalhar com único é que você diminui muito a complexidade, né? Você cria um repositório, um DAO aqui, que fala direto com o banco de dados. E se você executa uma mudança aqui, automaticamente essa mudança é refletida para os outros contextos, sem ter que fazer com que um contexto se comunique com o outro, né? Ou que tenha outro nível de consistência. Se eu trabalhar com múltiplos bancos de dados, eu não tenho mais esse risco, né? Por outro lado, eu tenho o problema de consistência eventual, ou seja, quando eu fizer uma modificação aqui, eu tenho que informar esse outro contexto que eu tive essa modificação para esse cara modificar. Então, provavelmente eu vou ter um evento de domínio que vai notificar esse cara e esse cara vai fazer atualização no seu próprio banco de dados. E a gente vai ter dados replicados, provavelmente, tá? Então, tudo tem trade-offs aqui. Vamos partir do princípio que a gente está trabalhando com um único banco de dados. Então, esses caras aqui, eles podem falar com o mesmo banco de dados, eventualmente acessar até a mesma tabela do banco de dados, e a gente tem uma chance maior de consistência das informações. Beleza? O Customer ADM, a administração de clientes, ela vai armazenar todos os clientes aqui dentro. Então, vamos imaginar que eu tô na loja, então eu tô navegando nessa loja virtual e eu tenho acesso aos produtos porque eu tô acessando diretamente o banco de dados de produto. Aí o que vai acontecer? O cara bota tudo no carrinho de compras, chega aqui no checkout para fazer a compra. Nesse momento, o que o checkout vai precisar? Ele vai precisar falar para o cara fazer um login na loja virtual ou criar uma nova conta. Vamos partir do princípio que ele vai fazer o login. Então, no momento que ele vai fazer login, o que vai acontecer? O checkout, ele vai precisar fazer uma autenticação dos clientes, do customer, para garantir que esse cara tem uma conta na loja. Então, o que vai acontecer? O checkout, ele jamais vai, sei lá, acessar o use case, realizar login ou verificar a autenticação direto aqui nesse módulo, porque isso estaria gerando um acoplamento muito forte entre os módulos e ia dar muito ruim esse processo. Então, nesse ponto, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que o checkout, ele faça o seguinte, né? Opa, eu vou precisar... Deixa eu ajustar aqui. Eu vou precisar que o meu checkout, ele fale diretamente com essa façade, né? E essa façade pode ter um método aqui falando, olha, verificar, fazer autenticação. Essa façade recebe esses dados e chama esse use case que faz a autenticação e retorna os dados aqui para o checkout, tá? Essa façade, ela pode estar, por exemplo, chamando o módulo interno, ou, por exemplo, vamos imaginar num outro ponto, fazendo uma chamada HTTP em um outro sistema, né? Para conseguir essa informação. Ou seja, esse sistema checkout, ele não sabe como esse cara aqui está pegando esses dados. Ele não sabe se está pegando de uma tabela, se está pegando de uma API ou se está pegando desse próprio módulo. O que ele sabe é que se ele chamar esse método aqui, né? Ele vai ter o retorno que ele precisa. Legal? E daí o cara se autentica, ele precisa ter as informações do produto, então o que ele pode fazer? Ele pode chegar aqui, né? E pegar as informações do produto na façade de produto. Ou seja, olha, tem esses produtos, eu passo o conjunto de IDs e recebo os produtos. Novamente, o meu checkout, ele não sabe como esse cara aqui está pegando os produtos. Esse cara, obviamente, ele vai estar chamando esse módulo aqui. Legal? E aí, o que vai acontecer? O cara vai realizar a compra. E na hora que ele realizar a compra, o que simplesmente vai acontecer? O checkout vai processar, né, o processo de compra, vai ter a sua tabela no banco de dados, vai guardar essas informações e ele vai pedir, por exemplo, né, de forma síncrona, nesse caso, eu estou colocando de forma síncrona. De forma assíncrona, a gente poderia também gerar um evento,
né? E esse evento faria o processamento posterior do pagamento. Mas vamos simplificar e pensar de forma síncrona. De forma síncrona, sem ser assíncrona, síncrona. Então, o checkout, depois que ele recebeu o pedido, o que ele vai fazer? Ele vai chamar o pagamento. Mas ele jamais vai saber que existe um módulo de pagamento. Ele sabe que ele tem um conjunto de contratos e esse conjunto de contratos vai fazer o quê? Realizar o processo de pagamento. Ok? O pagamento sendo feito e aprovado, o que pode acontecer? A gente poderia falar que o checkout, né, tendo o processo aprovado, ele poderia fazer o quê? Simplesmente mandar essa informação aqui para essa fachada, né, de invoice, para que essa fachada aqui de invoice, ela, por exemplo, pudesse realizar essa transação, tá? E gerar o invoice, né? Wesley, mas ele vai chamar diretamente? Poderia chamar diretamente, ou as coisas poderiam se inverter. Olha só que interessante. Eu poderia fazer com que esse módulo ficasse rodando uma espécie de uma fila ou de um job, onde o módulo invoice, ele ia simplesmente ficar, né, olhando ou chamando de tempos em tempos uma tabela ou verificando uma notificação de um evento ou qualquer coisa desse tipo, né, referente ao checkout. Esse checkout botou um dado numa notificação, então eu consigo pegar esses dados porque eu estou ouvindo os eventos que estão acontecendo. Ou simplesmente, né, o meu checkout, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma chamada, né, no sistema de invoice, mandando as informações, né, que aquele produto foi pedido para o invoice ser gerado. O sistema de invoice, depois de gerar, ele poderia executar um microserviço de e-mail mandando o invoice para o e-mail do cara, por exemplo, tá? Então, se você perceber, galera, independente se esse fluxo que eu falei tá correto, principalmente se você for um dev de varejo, vai falar, nossa, o Wesley não sabe nada de varejo mesmo, não sei. Mas o grande ponto que eu quero dizer aqui para você é o seguinte: esses módulos, internamente, eles não se conversam. Eles têm uma fachada aqui que faz essa interface, né? Vamos imaginar, tá, que amanhã eu simplesmente quebre isso num microserviço. Essa chamada aqui, a interface vai ser a mesma. A única diferença que vai acontecer é que essa façade, ao invés de chamar esse método diretamente, né, chamar esse use case diretamente, ele vai fazer uma chamada HTTP, por exemplo, num microserviço externo. E esse cara nunca vai saber que esse cara agora não está mais dentro do sistema monolítico. Legal? E, Wesley, como é que funciona as chamadas do cliente externo, né? Ou seja, o cara que está acessando a loja. Aí a gente tem um outro momento, que é isso aqui, ó. Você tem uma camada, né, de infraestrutura, basicamente, uma camada da API, que você tem os seus controllers, né? E aí, esses controllers, eles são totalmente mapeados. Então, o cara acessou /produtos, né? Ele vai bater aqui e quando ele cair aqui, o que vai acontecer? Ele simplesmente vai acessar esse use case, por exemplo, né? Ah, quando ele bater no catálogo, mesma coisa, tá? E aí, honestamente, você não precisa fazer com que esse controller aqui, né, essa action desse controller que está sendo chamada, precise chamar essa façade. Ele pode chamar diretamente
esse use case. Aí, nesse caso, não tem muito problema, porque se esse cara sair do sistema, ele vai ter o seu próprio controller que vai chamar seu próprio use case, né? O grande ponto aqui é você fazer essa separação de módulos. Então, nesse caso aqui, eu acabo gerando essa camada, esses caras possuem esse processo todo de comunicação e eu estou muito feliz e contente, porque agora eu tenho um sistema monolítico que ele cada vez ele fica mais modular, mais desacoplado e que vai facilitar a minha vida futuramente, caso eu queira quebrar esse sistema, tá? Pessoal, é fácil fazer isso? É fácil realizar essa implementação? Galera, nada nesse mundo de TI é fácil. Um simples CRUD não é fácil quando você precisa fazer ele do jeito certo, tá? Então, o que você tem que pensar aqui pra frente é que agora você consegue ter uma visão mais clara de que quando você quiser criar um sistema monolítico, você pode pensar em modularizar, criar interfaces para um módulo falar com outro, evitando dessa forma esse acoplamento. Acredite, você vai ter uma outra vida, tudo vai ficar muito mais fácil, tá? Porque em algum momento o seu time vai crescer, você pode ter 100 pessoas mexendo no mesmo monolito, 1000 pessoas no mesmo monolito, o que vai acontecer? Cada cara fica responsável por um módulo, né? Apesar de quando você for fazer o deploy, né? Você vai fazer um deploy do sistema inteiro, né? O sistema monolítico, ele é uma unidade de deploy. Apesar de você ter, por causa de um módulo, você tenha que fazer o deploy de tudo, você fez com que o dev daqui não batesse no sistema daqui. Um ponto importante que eu quero ressaltar aqui nesse caso é que, eventualmente, você pode ter um conflito ou outro, principalmente trabalhando com banco, alguma coisa desse tipo. Então, nesse caso, galera, testes end-to-end automatizados são muito importantes, tá? E quando eu falo end-to-end, eu estou dizendo o cara bater nessa camada e depois bater nesse ponto interno, e esse cara chama esse que vai acontecendo. Os testes end-to-end, eles são extremamente importantes para ver se essa comunicação não gerou nenhum comportamento estranho ou se realmente não quebrou alguma coisa. Então, esse cara aqui tem os seus próprios testes automatizados de unidade, ele tem os seus próprios testes de integração, tá? Porém, ele tem o teste end-to-end que a gente vai, ao invés de fazer um mock dessa chamada aqui, ele vai realmente chamar esse módulo para ver se está tudo funcionando. Então nunca esqueça dos testes automatizados, porque trabalhar sem testes, principalmente no sistema monolítico, que vai trabalhar com módulos dessa forma, acaba sendo meio que suicídio, tá? Galera, essa era a ideia, o conceito que eu queria trazer aqui para você. Obviamente, né, eu não vou desenvolver aqui no canal um sistema inteiro desse para você ver, tá? Eu vou fazer isso no curso, tá? Fazendo um merchan aqui, mas de forma geral é importante você conseguir entender esses conceitos, porque vai fazer muita diferença, vão fazer muita diferença no seu dia a dia aí como deve, para criar aplicações grandes, né? Mas aplicações realmente monolíticas. Maravilha, galera? Então, meu povo, seguinte. Se esse vídeo trouxe valor para você, se isso agregou na sua carreira, novamente, se inscreve no canal, tá? Ativa as notificações, dá um like nesse vídeo, ajuda o nosso canal a crescer, tá? Convida um amigo, uma amiga, dev, que você acha que vai fazer sentido ver esse vídeo, tá? Compartilha mesmo. E a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui no canal Full Cycle. Um grande abraço.